Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é o grau do narcisista ao ponto da vítima dele ter que armar uma estratégia de ter que sair da vida do narcisista porque tá botando a vida dela em risco. O narcisismo, ele tem os graus. E dependendo do grau do narcisismo dessa pessoa, é que você já começa a entender que a vítima do narcisista, não é o narcisista, a vítima dele já se sente culpada, condenada, maltratada, ao ponto dela ter que armar uma estratégia para sair da vítima, para sair da vida, da mão do narcisista, porque nada que você faça para essa pessoa é suficiente ao ponto de você conseguir mudar nada na mentalidade dela, na razão dela, na visão dela. Quer dizer, a vítima do narcisista, ela passa a sentir que está passando por perigos, né? Então, se você anda numa igreja, um exemplo, e a mulher apanha do marido ou é ameaçada pelo marido, se ela chega na igreja, a igreja vai dizer, né? Você tem que orar mais, irmã. Você tem que evitar os problemas, porque muitas pessoas não conhecem sobre esse tipo do narcisista. Então ele diz que você que tem que se submeter a tudo. Se você é ameaçado pelo seu pai ou pela sua mãe, e você for numa delegacia, o delegado vai dizer, mas filho, tem que honrar pai e mãe. Quer dizer, se a pessoa ela não tem entendimento sobre o narcisismo, muitas vezes a vítima ela é culpada e condenada, porque ela não entende a razão do que sai da boca de uma pessoa, como é que ela pensa que ela é narcisista, como é que ela sente, porque é que agora ou eu ou ela. É mais ou menos isso que Deus explica. Quando uma pessoa ela tem que conviver com uma pessoa que ela não vê que ela tem culpa nenhuma, ela não vê que ela tem erro nenhum. Quer dizer, você vai perceber pela boca da pessoa o que sai da boca dessa pessoa. Então, quer dizer, o que eu vou explicar aqui para você é que você vai perceber pela fala do narcisista quando ele apenas, somente, ele não trai, ele não engana, ele não rouba. Ele ameaça e faz chantagem com as outras pessoas para poder ele conseguir a manipulação. Quer dizer, ele passa, a vítima desse narcisista, ele passa por perigos. Mas até você ter visão desse perigo, você já passou por muitas coisas. E você não pegou pela visão essa razão. Por isso, muitas vezes, a pessoa não conseguiu se proteger. Por isso é que existe tantas mulheres que são vítimas, né, de feminicídio. Por quê? Porque ela não busca entender nem sequer a visão. Quer dizer, às vezes o marido diz que vai bater, que vai matar, mas a vítima do narcisista, ela não consegue acreditar na fala da pessoa. Quer dizer, a pessoa já falava do que ia fazer. A pessoa falava, mas a vítima do narcisista diz, ele tá falando, mas ele não tem coragem de fazer. Aí o narcisista vai dizer, eu falei só no momento da raiva, mas eu não sou louco fazer isso. Eu não tenho coragem. E a pessoa, ela vai sendo envolvida por uma razão própria. E aí, quando você menos espera, quer dizer, você via tudo, você ouvia tudo, mas você não entendia nada. E por isso que você, quando você mora com esse tipo de narcisista que eu vou relatar aqui para você, a sua vida já vive em perigo. E muitas vezes a vítima não vê. Então, se você vai para a igreja vai dizer, né? Seu marido ameaça ou já bate na mulher, a igreja vai dizer, você tem que orar mais. Você tem que ceder mais, você tem que saber evitar os problemas, porque Deus abomina o divórcio. Deus não concorda com o divórcio, é a mulher que tem que se submeter. E o povo que não entende sobre o narcisista, ele paga para ver.
A pessoa, ela paga para ver porque ela não tem visão. Ela não sabe a razão sobre o narcisismo. Mas a Bíblia toda fala para você sobre o narcisismo. Então eu separei para você 8 características que você vai ouvir pela boca do tipo de narcisista que já é do 7º grau em diante. Quer dizer, como tem os graus, que a ciência explica para você, até o 7º grau, né? Do 7º em diante, nada que você fizer vai mudar essa pessoa. Então, muitas pessoas, ela vai orar e pedir a Deus e jejuar para Deus mudar o outro. Mas ela não sabe nada sobre Deus. Ela não sabe nada sobre Deus. Então, ela vai orar para que Deus mude o outro. Onde o outro, ele não consegue ouvir ninguém. A pessoa, ela não quer mais saber de ninguém. A pessoa, ela tem uma ira cronificada, uma inveja enraizada dentro dela e você, muitas vezes, fecha os olhos para não ver. Quer dizer, como é o comportamento desse sentimento dessa pessoa que só ela tem razão? Só ela tem razão. Então, ela tem razão de ameaçar, de chantagear, de roubar, de agredir, de fazer tudo o que ele quer com você e você tem que se submeter. Quer dizer, quando o narcisista ele já está nesse grau, até para você sair da vida dele ou da vida dela, você tem que sair ou repentinamente, você perde tudo para essa pessoa, para você não pôr sua vida em risco, ou você vai ter que armar uma estratégia. Por quê? Porque quando ele vê, ele não acredita que você vai largar ele. Você fala, eu não tô aguentando mais você. Eu não tô suportando mais essa convivência. Eu vou largar você. Ele não acredita. O narcisista não acredita. Mas se ele vê realmente que você quer sair da vida dele, ele vai perder o controle ao ponto de querer ou matar a vítima dele, tirar a vida, ou ele mesmo querer tirar a própria vida. Quer dizer, desse grau do narcisista, que já é do narcisista perigoso, que é o perverso, para o psicopata, ele deu, antes dele fazer o que ele faz na vida da pessoa, ele deu indícios. Ele falou, a pessoa falou tudo pela boca. O que ele já programava, o que ele sentia, o que ele dizia, a razão dele viver, ele já dizia. Mas a vítima dele não conseguia entender. Ela via e não conseguia entender. E por isso que muitas pessoas, ela passa por esse tipo de abuso, né? Abuso de apanhar, ou de perder a vida, ou de perder tudo, porque ela não conseguiu ter visão de uma própria realidade. Ela não quis ver a própria realidade. Entende? Então, o que é que ele fala pela boca para você entender que já é a perversão da perversidade? A pessoa já demonstra o sentimento dela pela boca. O que é que ela sente pelo outro? O que é que ele sente pelo outro? Mas o outro, por não entender dos sentimentos, dos pensamentos, da razão da fala, ele não entende o que sai da boca do outro, simplesmente a vítima ouve e não acredita. Ela diz, ele falou na hora da raiva, ele fala que vai me bater, mas ele não é capaz disso. Ele fala que vai tirar a minha vida, mas ele não é capaz disso. Cada um que vai buscando como é que ele acredita no que sai da boca dessa pessoa, né? Então, as 8 características que eu vou explicar para você é desse grau em diante. Entre o 6 e o 7 em diante, que você corre esse risco. Você corre o risco de ficar e de perder a vida, ou de perder o que você tem, ou de você avisar que vai se separar e não conseguir se separar, porque você não soube armar uma estratégia para você sair dessa perversão, desse tipo de perversidade aqui. Que a pessoa, ela não tem mais consciência da própria realidade. Esse tipo de narcisista aqui, que eu vou explicar para você, ele não se responsabiliza mais por ele. E ele diz isso a você,
que é o que eu vou explicar aqui para você. Ele explica isso para você, mas muitas vezes você não é convencida da audição e da visão. Você não se convence do próprio cenário da situação que esse narcisista, ele demonstra para você. Então você fecha os olhos para ver como você quer ver, como você entende, né? Essas brutalidades do narcisista. Então, ele passa tudo na sua cara, esse tipo de narcisista, que ele já passa um perigo para a vítima dele. Ele passa tudo na sua cara. Quer dizer, ele começa a somar o que é que ele gasta com você. Ele tem o amor como se fosse um investimento. Então ele vai passar tudo na sua cara, o que é que ele gasta com você. Ele começa a dizer quanto é que faz de feira, quanto é que paga de luz, quanto é que paga de água. O que ele fizer por você, ele começa a relatar para você. Ele começa a dizer, eu invisto em você. Qual é o homem que faz isso? Né? Eu gasto tanto e tanto na feira, você não passa vergonha, tudo aqui sou eu banco você. E o que é que você me dá em troca? Ele começa a perguntar para a vítima dele, porque ele não tem visão do que é que o outro faz por ele. A visão, a fala de uma pessoa, ela predomina-se uma razão. E a pessoa que não acredita que na fala tenha razão nenhuma, ela não acredita no que ela está ouvindo. Ela fecha os olhos e os ouvidos e para ela é como se o outro não estivesse dizendo nada. Quer dizer, aquele narcisista, ele começa a jogar na cara tudo que ele faz por você. Ele começa a somar na mente dele o investimento. Então ele diz, eu só presto para bancar você, eu gasto tantos e tanto com você, tanto de água, tanto de luz, como se ele não usufruísse daquilo que ele gasta. Então na fala você percebe que ele está condenando a outra pessoa da despesa dele. É como se ele paga aluguel, um exemplo, para a vítima, eu pago o seu aluguel, eu banco a sua feira, eu faço isso como se ele não comesse ali, como se ele não morasse ali, entende? Quer dizer, quando você não tem experiência, você diz, meu Deus, é como se ele não existisse. A fala dele, pela condenação do outro, quer dizer, ele sai condenando aquela pessoa pela despesa que ele tem. Pela despesa que ele tem, é como se ele não existisse ali na fala. Quer dizer, tudo que ele faz por ele. Mas nessa razão da fala, ele fala como se ele estivesse fazendo pelo outro e que ele não é bem recompensado por isso. Então você percebe que ele não tem visão de você. Quer dizer, é como se você não fizesse nada para ele. Então ele diz... Quando ele começa a relatar os valores do que ele faz por você, quanto ele investe em você, você não consegue entender pela visão essa razão. Porque você diz, meu Deus, e eu não faço nada? Você diz, meu Deus, aí você começa a perceber que a pessoa não lhe vê. Você diz, meu Deus, é como se eu não fizesse nada para ele. Ele começa a rebaixar você, e aí é quando você tem um pouco dessa visão, dessa razão do narcisista, porque é como se você não fizesse nada para ele. É como se você não fizesse nada por ele, é só ele que faz por você. Quer dizer, é como se ele não morasse naquela casa, ele começa a declarar pela boca, e você não consegue entender a razão disso, né? Outro detalhe que o narcisista, ele vai passar para você no trajeto da sua vida, que ele é perigoso, que ele é vingativo e perigoso. Ele muda da água pro vinho ao ele conseguir aquilo que ele quer de você. Então, se ele fez você vender a moto, se ele fez você vender o carro, se ele fez um investimento com você, no processo daquele investimento ele lhe tratava bem. Esse narcisista, ele tratava bem, ele dava o céu, as estrelas a você, levava para restaurante, para todo canto. Mas a partir do momento que ele conseguiu aquele projeto, ele muda do dia para a noite. Quer dizer, a partir do momento que ele já investiu o dinheiro, que você investiu o dinheiro naquilo que ele viu que ele não perde mais, que ele concluiu aquele projeto, que ele botou uma sociedade com você, né? Que ele conseguiu fazer você gastar naquilo que era dele e agora você vai ter que suportar ele.
ele muda da água para o vinho. Ele passa a lhe maltratar do dia para a noite. Você já investiu, você já gastou, você vendeu o que você tinha e gastou naquilo que ele quis, quer dizer, ele era bom. Agora você vai perceber que não existia mais bondade ali. Ele muda da água para o vinho, do dia para a noite. Você diz, meu Deus, quer dizer, ele tinha uma visão só para concluir aquele projeto. Foi só para incentivar você, para convencer a você. Mas a partir do momento que você já fez aquele investimento, ele muda o ultimato dele. Ele muda as regras do jogo dele. E você não consegue ver isso no imediato. Você precisa ser uma pessoa madura, inteligente e experiente para perceber essa mudança repentina. Porque ele quer dizer para a vítima dele que a culpa é da outra pessoa, não é dele. Que ele não tem essa intenção, né? Então, quer dizer, ele vai culpar a outra pessoa. Então, a pessoa precisa ser maduro para perceber, quer dizer, só estava sendo bom comigo até eu investir. A partir do momento que eu vendi o que eu tinha, investi ali, eu não posso tirar mais. Se for uma reforma de uma casa, se for uma empresa, né, uma sociedade, que agora eu vou ter que esperar esse valor desse dinheiro para poder vir para minha mão, ele muda da água para o vinho. Ele passa a maltratar, ele passa a dizer o que ele quer, ele passa a rebaixar aquela pessoa do dia para a noite, sem necessidade. Quer dizer, era uma estratégia que ele tinha, era só aquele investimento que ele queria com a outra pessoa. A partir do momento que você já investiu, a partir do momento que você botou e não pode tirar, agora ele pode mudar. Agora ele pode mudar. Então, esse narcisista é desse tipo que você corre perigo andando com ele. Entende? É esses tipos aqui que eu vou explicar para você. Ele não acredita ou não aceita nenhum tipo de mudança sua. Nada que você tente mudar, nada que você fale, não, ele não vai acreditar, ele não vai respeitar nada que você tente mudar para moldar ele. Ele nem vai acreditar na sua mudança, esse tipo de narcisista, e nem vai aceitar que você mude. Se você mudar, você vai ver a agressividade dele. Ele não acredita que você pode mudar. E ele não aceita que você mude para mudar ele. Então você percebe a agressividade desse narcisista piorando, porque ele não acredita na mudança. Se ele não acredita na mudança dele, como ele vai aceitar a sua mudança? Entende? Então às vezes você diz, olha, fulano, eu não estou aguentando. Se você não melhorar, eu vou se separar de você. Não tá dando para suportar você. Você não era assim. Você parece outra pessoa, né? Quer dizer, você começa a relatar, você começa a dizer os seus sentimentos, ele não acredita. Ele não leva em conta o que você fala. Porque a voz, a palavra dele, a sua palavra não penetra mais nele. Ele não tem mais sentimentos com a palavra. E eu vou explicar para você onde é que Deus explica isso em Jó. Ele não tem mais sentimentos com a palavra. Então você fala, você até ameaça que vai se separar, que vai largar, ele não acredita. Então ele nem muda e nem aceita a sua mudança. Ele nem muda e nem aceita que você mude. Ele se sente impetuoso e esse tipo de narcisista que eu estou explicando para você, ele se sente intocável. Ninguém é capaz de me deter. Na visão dele, na razão dele, no sentimento dele, quem é capaz de me combater, de me desafiar? Quem é capaz de me enfrentar? Ninguém. Na visão dele, ninguém é capaz de tocar nele. Ele se sente intocável, imbatível, incomparável. É por isso que ele tem essa opinião, essa objeção dentro dele, entende? Porque ele se sente assim. Quem é capaz de me deter? Quem é capaz de me confrontar, de me barrar? Ninguém. Ninguém. Então, ou ele é assim pelo cargo que ele ocupa, ou ele é assim porque ele é algum feiticeiro e ele acredita que os espíritos vai blindar ele e vai se vingar por ele daquela pessoa,
Ou ele acredita nas amizades que ele tem, se for um terrorista, né, um traficante, um assassino, ele confia nos amigos, ele tem com quem ele contar. Na cabeça dele, ninguém consegue deter ele, ninguém consegue combater ele, ninguém consegue tocar nele, nessa impetuosidade que ele carrega dentro dele. Entende? Ele só fala no sentido eu. Você vai perceber na fala desse tipo de narcisista. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o capaz. Então ele está sempre falando no sentido, ele não fala no sentido nós. Você percebe que não existe nós para o narcisista, para esse tipo de narcisista. Então ele vai dizer sempre eu. Eu banco você disso e disso e disso. Eu faço isso e isso por você. Eu sou provedor, eu sou protetor, eu faço tudo por você e você faz o que por mim? Na cabeça dele, ele não tem visão de você. Ele só vê o que ele faz. Ele só vê o que ele faz. Então, ele começa a rebaixar você. Esse tipo de narcisista, para você conviver com ele, você vai ter que morrer viva. Você vai ter que se submeter. Você vai ter que temer a ele, porque ele não tem medo de lhe perder, de ir preso, de dizer o que ele tem vontade, de fazer o que ele tem vontade. Você vai ter que aceitar como ele é. E você vai ouvir da boca dele ele dizer que não tá nem aí para você. Em algum momento você vai ouvir ele dizer, eu não tenho interesse nenhum. Não tenho interesse nenhum no que você sente. Olha, a mim não me diz respeito. Para mim não tá vindo nem tá voltando. Não tô nem aí para você. Em algum momento você vai ouvir ele dizer a razão dele. O sentido dele. O porquê é que ele vive, né? Esse tipo de narcisista, ele coloca restrições na vida da vítima dele. Quer dizer, ele vai restringir, ele vai impor limites na vida desse narcisista para controlar, onde na verdade ele está julgando a vítima por ele. Então, um exemplo, se ele é uma pessoa promíscua, se ele é um homem que dá em cima das mulheres e que toda hora que ele tá na rua é só pra paquerar, é só pra bulir com as pessoas, então ele não quer a mulher dele na rua. A mentalidade dele é que a mulher dele vai fazer com ele, ou a esposa, o marido vai fazer com ela aquilo que ela faz. Então ela tá julgando o outro por aquilo que ele faz. Um exemplo, se ele malha e ele só vai pra academia pra olhar para as mulheres, né, para as partes íntimas da mulher, ele vai dizer, eu não quero que você malhe. Mulher minha não malha. E se você malha, você vai ter que malhar numa academia. Existe alguma academia só feminina? Porque mulher minha não malha. Ele tá julgando aquilo que ele faz. Ele tá tentando se proteger para que a vítima dele não faça com ele aquilo que ele faz. Então ele não consegue mudar. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar mudar o outro. E Deus explica isso em Jó. Para que você entenda que a Bíblia toda fala sobre o narcisismo. Quer dizer, aquilo que ele faz na rua, quando ele diz, eu não quero mulher minha na rua, você está fazendo o que na rua? Não, mulher minha tem que estar em casa. Você não tem que fazer em casa não para você estar na rua. Por que ele tenta se proteger? Por que ele não quer a mulher dele na rua? Porque ele não tem uma boa conduta na rua. Então ele está prevenindo para que a mulher dele não faça aquilo que ele já faz. Então, no começo da vida, a vítima desse narcisista acredita que é uma proteção, que é um amor, que é um cuidado, porque começa aos poucos. Depois é que ele vai escrachar. Depois é que ele vai declarar esse controle, essa imposição de limite. Ele vai dizer exatamente o que é que a vítima dele pode ou não pode. Eu não quero que você ande pela rua tal. Eu não quero que você ande na casa de fulana de tal. Porque ele está protegendo a ele. Mas ele não explica para você. Então ele tem medo que você ande em tal lugar para não descobrir alguma coisa sobre ele. E você acredita que ele está protegendo você de alguma coisa. Então até você amadurecer e entender que é tudo sobre ele e não sobre você, demora muito, entende? Então ele tá sempre botando limites no outro, ele tá impondo limites e julgando a vida do outro pela vida dele, pela régua dele. Esse tipo de narcisista. Esse narcisista que ele é perigoso, que ele é vingativo, que ele não raciocina mais da forma certa. Então ele tenta, quando ele
percebe que ele é assim, ele está tentando sempre mudar o outro, se prevenir da maldade dos outros, ele está sempre na prevenção, então ele vai botar limite no outro. Eu não quero que você faça isso. Ele está sempre medindo e pesando tudo para se autoproteger. É uma proteção própria, é um tipo de sentido próprio que a vítima não consegue perceber isso, não consegue entender isso. Entende? Quer dizer, ela acredita que é amor, que é ciúme, que é preocupação, que ele não quer ela, né, na casa de alguém para prevenir algum conflito, alguma coisa. Não, ele tá com medo que ela descubra alguma coisa sobre ele, então ele vai começar a ditar as regras. Mulher minha não anda por essa rua. Mulher minha não faz isso, mulher minha não malha aqui, mulher minha não faz aquilo outro. Onde, na verdade, toda essa proteção é um cerco de proteção sobre ele. Tudo aquilo que ele já faz no oculto, ele vai prevenir para que o outro não faça com ele aquilo que ele já faz. Então, ele vai criar. Ele vai criar para a vítima dele como se proteger. Como é que eu me protejo disso? Né? Como é que eu me protejo disso? Eles não respeitam a vontade da vítima dele. Esse tipo de narcisista. Ele não, se você não tá afim de ter relação sexual, ele vai dizer pra você: a mim não me interessa. Ele vai usar a palavra de Deus, ele vai usar algum versículo bíblico para convencer a você que você é submissa a ele. Então, se você tá menstruada para ele, não importa. Se você não tem vontade para ele, não importa. Você tem que se submeter a mim. Entende qual é a visão dele? A razão dele? Ele vai dizer: para que você me serve? Você não quer, mas eu quero. Eu sou homem, eu tenho necessidade. Você vai ter que me satisfazer. Ele não tem um pingo de vontade de satisfazer o outro, mas você tem necessidade de satisfazer a ele, e ele vai dizer para você: não me interessa o que você quer, o que você não quer. Você tem que fazer sim, porque você é minha mulher. Para que você serve? Para que você serve se não é para fazer isso que eu quero, essa comida que eu quero, esse sexo que eu quero, isso assim que eu quero? O que ele quiser, ele vai dizer. Você não tem que querer ou deixar de querer. Você é minha mulher e você vai ter que fazer. Ou você é meu marido e você vai ter que fazer. Você tem que fazer o que eu quero. Na cabeça dele, o mundo gira em torno dele. Então, ele não respeita as suas vontades, mas você tem que se submeter a toda a vontade dele. Então, ele vai usar a palavra de Deus para convencer a você que você não entendeu isso. Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Deus diz que a mulher tem que obedecer, você tem que fazer. Você não pode negar. Entende? Você não tá com vontade, mas eu tô. E aí? E aí? Essa é a visão dele, na mentalidade dele. Eles fazem, esse tipo de narcisista, eles fazem projeto do próprio mal que ele está projetando na cabeça dele, se ele se der mal. Caso não saia no projeto dele, se ele perder o controle da mente dele e do corpo dele, porque ele já sabe que não tem controle. Ele já chegou nesse grau de perceber. Então, se você segue algum narcisista que declara, né, o comportamento dele, ele diz: eu não me responsabilizo. O ser humano, o homem, ele é um lapso de atitude, é um momento. Então, ele vai passar isso para você, dizendo sempre para você que se ele perder o controle, você vai ter que ter o controle. Se eu for bater em você, você não reaja. Porque você sabe que você não tem força para mim. Eu sou homem. Se eu for bater em você e você der parte de mim, alguns exemplos que eu tô dando para você, que ele vai relatar pela boca o projeto que ele está fazendo das vontades dele, porque ele tem lapsos de vontade, e ele diz que não controla essa vontade. Na cabeça dele, ele diz: eu não controlo. Então, ele vai tentar agora projetar. E se eu bater e ela reagir? E se eu fizer, o que é que ela vai fazer? Ele fica pensando qual vai ser a atitude do outro. Então, ele está prevenindo, ele vai falar pela boca, na prevenção dele, o que é que você tem que fazer se ele tiver esses lapsos de insanidade mental. Né? Então ele vai dizer: olha, homem bate em mulher, não bate como num homem, não.
O homem, se eu bater em você, você não reaja. Porque se eu for bater em você e você reagir, eu vou derrubar você de um murro. E aí de você se der parte de mim, porque quando eu sair da cadeia, eu mato você. Quer dizer, ele está declarando pela boca os projetos dele. E a vítima dele não acredita no que ele fala. E a Bíblia diz isso. Que não acredita. A pessoa não acredita na razão do outro, no sentimento do outro. Ela não acredita. Quer dizer, como eu passei por muitas experiências com narcisista até me tornar uma, né? Eu fui ameaçada de todas as formas. E por eu ter estudado karatê e já ter brigado muito na vida, a pessoa dizia pra mim, até a própria minha mãe, né? Quando ela começou a perceber que eu tinha coragem, ela chegou a dizer, no dia que eu for bater em você e você reagir, eu bato em você de pau, de mão, porque eu sou sua mãe. Mas se você reagir, você sabe que em mulher eu não bato. Quando eu vou brigar com uma mulher, eu não vou de mão. Eu meto a faca, eu boto pra matar. Então, se você não me tratar como filha e vier me enfrentar, você já sabe que alguma coisa pode acontecer. Quer dizer, a pessoa tá fazendo projetos da maldade na mentalidade dela e ela não consegue controlar isso. E ela não busca Deus para mudar isso. Ela naturaliza isso. Entende? Se for o homem, como o homem sabia que eu sabia brigar, que eu tinha coragem de brigar, por mais que a mulher não tenha a mesma força, mas se ela tem coragem, agilidade, praticidade com briga, ela tem como se defender de alguma forma. Né? No mínimo, defesas pessoais. Um exemplo. Então, ele já dizia, ele já fazia aquela prevenção para você. Olha, se eu for fazer e você reagir, eu vou botar para lascar com você. Então, você quem sabe. Viu? Você quem sabe. Qualquer hora, se eu perder a cabeça com você e você me botar na cadeia, eu saindo de lá, eu já mato você. Eu mato você se você fizer. Quer dizer, ele tá premunindo e fazendo um projeto da maldade dele. E a pessoa acredita que o que tá saindo da boca dele é apenas... ele tá falando, mas ele não tem coragem de fazer. Ele fala que vai me bater, mas ele não bate. Entende? Essa é a visão, a audição da vítima do narcisista, da pessoa que também já está doente emocionalmente, que não acredita mais, que criou uma visão de superação, que criou uma emoção própria, um sentimento próprio. Não tem como você amar uma pessoa que você tem medo dela. Se você tem medo da pessoa, você não ama. Você é dependente emocional daquela pessoa. Você espera que a pessoa mude por você. Então você vai buscar Deus para Deus mudar o outro? Onde nem você muda? Entende? Então eu moro com uma pessoa, para eu ter medo da pessoa, eu não tenho essa capacidade mais. Eu não tenho essa coragem mais. Entende? Porque eu sei que ninguém muda pelo outro. A pessoa muda quando ela reconhece que está errada. E se o outro não reconhece que está errado, por que ele tem que mudar? Então eu vou mudando, eu vou cedendo a esse ponto, a esse nível. De eu perder a visão, de eu perder a razão, de eu ter que estar sendo submissa. A pessoa fala de Deus, mas não tem nada de Deus. E ela está projetando o mal sempre na vida do outro. E ele tá dizendo pro outro, olha, se eu fizer, quer dizer, até mãe, até pai. Ai de você, quantos pais não faz isso com o filho? Maltrata, bate e diz, ai de você que partir pra cima de mim. Ai de você que haja, que ouse se defender de mim. Ele não quer que o outro se defenda. Entende? Então, esse tipo de narcisista que ele é perigoso e vingativo. Que ele não vai aceitar ouvir de você, nem que você mude. Você vai ter que mudar por ele para se submeter a ele. Porque ele quer ter o seu controle. Ele quer ter o seu controle. Você não consegue mais entrar na emoção dele, no sentimento dele. Onde Deus explica isso? Em Jó 19:2, Deus fala, né, dos presunçosos e do impaciente. De pessoas que são presunçosas e impacientes. Jó 19:2. Até quando poreis fins às palavras? Interrogação. Considerei bem e então falaremos. Quer dizer, ele não considera as palavras.
O narcisista, ele não considera mais as palavras. É isso que Deus está explicando aqui. Então Deus diz, até quando poreis fins às palavras? Considerei bem e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ele trata o outro como animal, da forma que ele já se vê, irracional. É isso que Deus está explicando aqui em Jó. Ele trata o outro como um animal porque ele já é irracional. Então ele não acredita que ninguém tem sentimentos. Entende o que Deus está explicando aqui? Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó, tu despedaças a tua alma com a tua ira. Tu despedaças a tua alma com a tua ira. E será a terra deixada por tua causa? Quer dizer, será deixada a terra por tua causa? Todo mundo vai ter que deixar tudo por você. Todo mundo vai ter que mudar por você. E você não muda em nada porque é irado. Então Deus diz aqui, remove-se a rocha do seu lugar. Ele quer mudar o outro. Ele não quer mudar mais a ele. Ele não raciocina dessa forma. Entende o que Deus está explicando aqui? Então, remove-se a rocha do seu lugar. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará. E a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz dele se apagará. Ele está cego, o ímpio. Ele é ímpio. E esse tipo que eu expliquei aqui para você, ele já é o iníquo. Ele não é apenas o ímpio. Impiedoso, que não tem mais sentimentos. Ele já é o iníquo. E a luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Quando a Bíblia fala de sobre, é acima. Sob é abaixo. Quer dizer, a lâmpada dele é sobre. Ele apaga o outro. Ele domina o outro. Ele manipula o outro. E o outro vai ter que ceder. Entende? Ele controla a outra pessoa e a pessoa vai ter que ceder. Deus diz aqui, a luz se escurecerá nas suas tendas, quer dizer, qualquer luz que morar na casa dele tem que ser submissa a ele. Tenda, quando fala em tenda, a Bíblia está falando de casa. Entende? A sua luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão. Vai estreitando. Na mentalidade dele, ele vai perdendo as estratégias. Porque ele vai tendo sempre que superar esse sentimento, causando facção e divisão na vida dos outros, controle, manipulação na vida dos outros, para que ele consiga o objetivo que ele cria na mente dele. Então vai se estreitando para ele, para esse narcisista. Então quem convive com ele vai tendo que se apagar. Então Deus diz aqui, né? A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho o derrubarão. O seu próprio conselho o derrubarão, porque ele tá querendo controlar tudo, manipular tudo. Ele tá medindo sobre tudo. Ele quer saber tudo sobre o outro para que o outro não saia do controle dele, o controle que ele criou. Quer dizer, um dia eu passei por uma experiência. Quer dizer, eu saí do meu trabalho de moto e o meu funcionário que trabalhava comigo vinha de pé, porque tinha que carregar uma carroça. Como uma pessoa de pé chega primeiro que você? Você de moto não chega primeiro que ele? Prova que você para em algum lugar. Quer dizer, ele não respeita a sua vontade. Você diz, não, mas eu só parei para comer um espetinho. Eu só parei porque eu estava com fome, eu parei para comer um sanduíche. Não, você não tem que ter vontade. Ele tem que ter o controle de você, ele não acredita em você. Nesse dia o que aconteceu comigo? Eu perdi a chave da minha moto, tomou minha moto, porque a casa é minha, a moto é minha, a filha é minha, eu mando em tudo aqui. Eu mando em tudo aqui, você pensa que vai me enganar? A mente desse tipo de narcisista, do perverso, do vingativo, é controlar. Por isso Deus diz, vai se estreitando para ele.
Quem vive pelos seus próprios conselhos, o que Deus disse aqui, os seus passos firmes se estreitarão. Ele vai estreitando a vida do outro, o outro ou corre, ou foge da mão dele, ou não vai aguentar essa pessoa. Entende? Porque ela não quer saber das suas razões. Ela cria a sua visão, a sua razão, a sua manipulação. Então tô dando uma explicação básica para que você entenda o que Deus está explicando ali. Quer dizer, a pessoa diz assim, não, na minha lógica, não tem lógica você chegar depois de uma pessoa que chega de pé. Você não anda de pé. Você está parando onde? O que é que você está fazendo da sua vida? Que você sai do trabalho e não chega primeiro do que o outro que chegou de pé. Que o rapaz vem, às vezes depois que você, porque ele fica amarrando a carroça, né, fechando o ambiente de trabalho, e você chega depois sendo de moto. Você tá fazendo o quê, Davi? Você tá me enganando? Ele tá projetando no outro, porque ele engana, porque ele mente, porque ele faz as coisas erradas dele, ele tenta se prevenir que o outro não faça aquilo que ele faz. Então, ele vai tentar controlar a outra pessoa, para que a outra pessoa não faça. Então, você pensa que esse tipo de narcisista, ele tá falando de você. Não, ele tá o tempo todo prevenindo, para que o outro não faça com ele aquilo que ele já faz. Entende? Por isso, ele vai controlando, estreitando, ele vai ficando irado, nervoso, medroso. Então, ele vai criando estratégia do próprio sentimento, explicando para outra pessoa que ele tá sentindo por você, cuidando de você, se preocupando com você, e você vai percebendo que isso é uma mentira. Que isso é uma mentira. É as trevas que anda com a luz. Quer dizer, ele apaga a luz. Ele apaga, ele domina, ele manipula. Com ele não tem meio termo. Com ele está vibrando no sentimento dele. Ele está vibrando na sensação dele. Então, aquilo que ele faz, ele não aceita que a outra pessoa faça com ele. Então, ele vai criar uma estratégia de manipulação. Ele vai criar um sistema dizendo que está pensando, que está preocupado. Não, depois a pessoa se explica, né? Depois que já tomou a chave, que espancou de palavras, que falou o que quis, que desmoralizou, que humilhou. Depois, com alguns dias, ela pode até dizer, não, eu faço isso preocupada com você. Depois que passar o momento da raiva, do desvario, a pessoa pode até explicar, mas ela não muda. Esse tipo de pessoa, ele não muda. Ele vai tentar mudar o outro. Deus explicou aqui a Jó. Ele vai mudar a rocha, a pedra. Ele quer mudar a outra, porque ele não consegue mudar. Como é que ele acredita na mudança do outro? Então, é esse tipo de narcisista que ele não admite, porque ele não acredita que a outra pessoa mude. Então, ele vai impulsionar a pessoa a mudar para pior. Ele impulsiona a vítima dele mudar para ser igual a ele. Entende? Porque ele não acredita nos sentimentos, na verdade da outra pessoa, na sinceridade da outra pessoa. Esse tipo de narcisista não. Na mudança da outra pessoa, não. Ele está prevenindo para que a outra pessoa não faça com ele aquilo que ele sabe que ele faz. Ele está julgando, por isso ele está impondo regras e limites na vida da outra pessoa. Então, esse tipo de narcisista, para você sair da vida dele, você vai ter que sair pianinho. Você vai ter que armar uma estratégia. Você não pode sair enfrentando. Você não pode sair falando que você sabe quem ele é, que você não tem medo, porque ele é perigoso. É isso que Deus explicou ali. Ele é perigoso. E o que você falar para ele não impacta mais nele. Não muda mais ele. Ele vai dizer em algum momento, quem disse a você que eu tenho interesse algum de fazer o que você quer? Não tem interesse nenhum de fazer o que você quer. A mim não me diz respeito o que você pensa de mim. Eu sou assim, então ele vai tentando no começo explicar para você por que é que ele é assim. Então esse tipo de narcisista, ele sabe que ele não tem mais controle sobre o sentimento dele. Porque geralmente, ou pode ser, né, espírita, feiticeiro, bruxo, andar nas coisas, nas práticas que Deus diz não faça isso, ou ele pode roubar, ele mente e engana as pessoas para ter benefício financeiro da forma ilícita, então ele não domina mais os instintos carnais dele. Ele não domina mais ele, então ele vai tentar dominar a outra pessoa.
Ele vai ter o controle e a manipulação como amor. Se faz o que ele quer, porque me ama. Se faz, se me respeita. Então, em algum momento, ele vai dizer que não quer amor, que você vai ter que ter medo dele. Não quero saber se você ama ou não. Eu quero saber que você me respeite, que você tem que fazer o que eu quero, sim, acabou. Entendeu? Porque ele está demonstrando. Em algum momento, você vai perceber que ele demonstra pela fala que ele não tem mais sentimentos. Então, você não tem mais importância aquilo que você fala, não tem mais importância aquilo que você sente, não tem, para ele não tem isso. Para ele não existe isso, você tem que servir a ele. Então, geralmente esse tipo de narcisista, ou ele escraviza os filhos, ou ele escraviza a esposa, ou a esposa escraviza o marido, entendeu? Porque para ela tem que ter vantagem, tem que ter lucro com as pessoas. Tá me servindo de quê você aqui? Para que você serve? Então, se você tá aqui, tem que ser como eu quero. Aqui tem que ser como eu digo para você. Tá achando ruim, você vai ter que vazar, você vai ter que procurar. Ele tá dizendo, mas ele não espera que você mude. Ele não conta com isso, ele não acredita nisso. Você percebe que ele não acredita, que ele não tenta mudar. Que ele não tenta esconder quem ele é. Agora, se ele vê que você vai mudar, ele perde o controle. Aí ele já vai ameaçar de lhe matar, nem eu, nem ninguém. Você tá pensando que vai ser fácil você se livrar de mim? Nem eu, nem ninguém. Se eu pegar você com alguém, eu mato. Se eu pegar, eu esfolo. Entende? Se for filho para sair da vida desse narcisista, vai ter que arrumar uma razão, uma satisfação. Não que eu tô me livrando. Você não tem que demonstrar, eu tô me livrando dessa, eu não aguento mais você. Não, eu tô saindo de perto de você por conta do meu trabalho, porque eu tô casando. Tem que ter uma satisfação, uma justificativa, não enfrentando. Porque você enfrentando, você vai levantar essa pessoa contra, ela vai se levantar contra você, porque ela mostra pra você que você não é nada. Você não existe. Você não tem razão nenhuma. Entende? O que é que ele sente? Ele sente por ele. Ele busca os sentimentos dentro dele por uma razão própria. Então, você sempre vê que ele não fala nós. Nós, não. Ele fala ele. Eu faço, eu aconteço, eu sou provedor, eu sou sustentador da sua casa, eu faço tudo por você. É sempre eu. Ele não fala nós, porque ele não tem visão de nós. Ele tem visão dele. Então, ele usa as pessoas como escravo, como marionete, como escravo sexual. Quer dizer, você não tá com vontade de ir. Tô nem aí se você não tá com vontade. E você me serve pra quê? Pra que eu tenho mulher? Se na hora que eu quero ter relação você não quer? E daí que você esteja menstruada? E daí que você não tá com vontade? Entende? Quer dizer, você diz, meu Deus, a pessoa não tem sentimentos. Entende? Então, às vezes, ele vai usar a palavra de Deus para convencer você que você tem que ser como ele quer que você seja. Mas depois você vai vendo que ele não tem nenhuma razão, nenhum sentimento de querer ser como você quer. É só ele que importa. Então, você começa a pegar essa visão. Que só vale ele. Que ele só sente nele. Que ele se preocupa com ele. E ele vai deixar fluir isso pela boca. Com as experiências dele. Depois ele para de se preocupar se você está percebendo, se você não está percebendo, se você está achando ruim ou está achando bom. Ele não tem mais sentimentos pelo outro. Ele não tem mais sentidos, ele perdeu os sentidos de tanto alimentar a ira. De tanto ser irado, ser mentiroso, ser enganador. Então, ou rouba a esposa, ou rouba o marido, ou vive na bruxaria. Para ele, ninguém, quem vai me deter? Quem vai me enfrentar? Quem é você para dizer o que eu tenho que ser ou não tenho que deixar de ser? Você tem que ser como eu quero. Porque eu sou o alfa e o ômega e daí por diante. E daí ele vai só estendendo. Engrandecendo tudo dele e derrubando tudo seu. É como se você não existisse, é como se você não fizesse nada por ele, é como se você não importasse, quer dizer, não tem visão do outro. Você começa a perceber. Eu tive um relacionamento também, quando a pessoa demonstrou isso pra mim, eu fiquei impressionada. Eu só sirvo para comprar tanto de feira, mas não pagava água, não pagava luz, não sabia quanto custava uma roupa, porque eu dava de presente.
já que eu trabalhava com confecções, comprava mais barato, né? Queria suprir, queria ajudar, melhorar. Quer dizer, a pessoa não tem a visão do que eu faço, e sim só do que ele faz. A pessoa só tem visão do que ele faz. Então a pessoa deixa escapar isso pela boca. Ela deixa transparecer. Então é justamente esse tipo de narcisista que ele usa de chantagem, de ameaça, né, de vitimismo exagerado, né? Porque ele tem a necessidade de demonstrar para você que ele tem razão. Então ele tá sempre no extremo, ou para mais, ou para menos, e você não consegue entender a razão disso. Então, às vezes, você tem muita pena, muita culpa, você quer ajudar, mas você não consegue entender. Que em outro conteúdo eu vou explicar para você, né? Sobre a culpa, sobre o medo, sobre a pena que você tem ao saber, às vezes, da história da pessoa. Então, você acredita naquela versão, naquela narrativa daquela pessoa. Você acredita que você vai conseguir ajudar. Se a pessoa era tão sofredor assim, não, então eu vou suprir, eu vou melhorar, eu vou acontecer, e agora a vítima é você. Você vai perceber que agora a vítima é você. Então, ou você faz o que ele quer, ou ele não quer. Entende? E aí você começa a perceber que é como se eu não existisse. É como se a outra pessoa não existisse. Porque ele só dá valor àquilo que ele faz, ele só tem razão, só ele tem razão de fazer tudo. Só ele tem sentimentos com tudo. E você diz, meu Deus, estou me perdendo aí nessa convivência. Estou totalmente me perdendo. Por quê? Porque não estuda sobre o emocional e o espiritual do que a Bíblia diz, né? E quem alimenta a sua ira, ele vai piorando. Uma pessoa que ela alimenta, então não adianta você orar para Deus mudar o outro, se você não quer mudar. Se a própria pessoa que está sofrendo, ela não quer mudar, como Deus vai mudar o outro? Então, Deus, o que Deus pode fazer? Mudar a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está se vendo na situação, a pessoa que quer mudança. Mas aquela outra pessoa que não quer, não tem o que Deus fazer. E ele explica isso. Às vezes você vai falar com o pastor diz, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, porque não entende sobre o narcisismo. E que Deus, ele não invade a vida do outro. E às vezes você diz, e por que Deus não me falou lá atrás? Porque você não queria ouvir. Porque você não tinha capacidade de ouvir, estrutura de ouvir. Você não ia querer mudar, você precisava ter experiências. Porque se você quisesse mudar, você ia ouvir as outras pessoas dizer para você que você estava prestes a entrar numa furada, que você ia sofrer com esse homem, que você não adiantava que nem comigo, né? Não adianta você gastar ali, que sua mãe não vai deixar você usufruir, porque é ela quem vai mandar na sua casa. Quer dizer, você não está disposta a mudar. Você vai precisar passar pela experiência para querer ter visão da necessidade da mudança. Ninguém quer mudar se ela não tem visão que precisa mudar. Ela não vai querer mudar, por isso Deus também não vai falar. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo